Olá pessoal, esse vídeo faz referência às respostas dos exercícios de Química Orgânica 2, parte 2, envolvendo as funções oxigenadas, fenol, éter e éster, e as funções nitrogenadas, aminas, amidas e nitrilas. Vamos lá então, pessoal. Bom, aqui eu tenho dois exercícios. O primeiro exercício faz referência à nomenclatura de éster e ele me passa a estrutura desse éster. Então, eu tenho que reconhecer a cadeia principal. A cadeia principal é aquela ligada à carbonila, ao C-O. Essa cadeia principal vai receber o nome do hidrocarboneto mais ato. Então, aqui eu tenho uma cadeia com 3 carbonos, MET-HET-PROP, é o propanoato D. Então, a cadeia ligada ao oxigênio, não ao oxigênio da carbonila, ela tem só um carbono, então leva o nome do grupo funcional com terminação A. Então, aqui eu tenho metil, então é o metila. O nome fica propanoato de metila para esse éster. No exercício 2, eu tenho que dar nome para os éteres. Aí o PAC aceita dois tipos de nomenclatura. Um deles eu divido a cadeia em uma parte menor e a parte maior e coloco o nome oxi entre eles. Então, no item A, eu tenho a parte menor com 1 carbono, é o grupo MET, então fica metox. E a parte maior tem 4 carbonos, MET-HET-PROP-BUT, então é o metoxibutano. Aí o PAC reconhece o nome também com a palavra éter, colocando os grupos em ordem alfabética. Então fica um éter butílico e metílico. No item B, outro éter, eu tenho dos dois lados 2 carbonos, né? Então, eu tenho o etoxietano. A outra nomenclatura é o éter de 2,2-etil, dietílico. O item C, divido em duas partes a partir do oxigênio, então eu fico com etoxibenzeno ou éter benzílico e etílico, ok? No exercício 3, nós temos dois compostos, dois feromônios e precisamos reconhecer as funções oxigenadas presentes nesses compostos. A estrutura do composto A possui uma hidroxila ligada a carbono saturado. Então, a função que eu encontro aí é o álcool. No composto B, eu tenho C-O entre carbonos, a função é éster. A resposta para esse exercício é A, álcool e éster. No exercício 4, eu tenho dois compostos com mesma massa molecular, porém com diferentes pontos de ebulição. O fator que justifica esse comportamento é a força entre moléculas, né? Então, podemos observar no composto A que o nitrogênio está ligado ao carbono. Eu tenho um dipolo aí, é um dipolo permanente, mas é um dipolo muito fraco entre nitrogênio e carbono. Já no composto B, eu tenho o nitrogênio ligado ao hidrogênio. Aí nós temos forças intermoleculares intensas do tipo pontes de hidrogênio. Portanto, o composto B possui maior ponto de ebulição porque possui forças intermoleculares muito mais intensas do tipo pontes de hidrogênio do que o composto A, ok? No exercício 5, eu preciso reconhecer as funções presentes na estrutura da epinefrina, ou seja, a adrenalina.
A primeira função que eu reconheço aqui é uma função oxigenada, hidroxila ligada a carbono saturado. Essa função é um álcool. A segunda função que eu reconheço é a do nitrogênio ligado a carbono. Aqui eu tenho uma amina secundária. E a terceira função faz referência à hidroxila ligada ao anel aromático. Essa função é o fenol. A resposta desse exercício aqui é C, álcool, amina e fenol. No exercício 6, eu preciso reconhecer as funções presentes na lidocaína, um fármaco. A primeira função que eu reconheço é a carbonila ligada ao nitrogênio, é uma amida. A segunda função é uma amina terciária. A resposta, então, é B, amida e amina terciária. No exercício 7, nós precisamos reconhecer o álcool de menor peso molecular e mais solúvel em água. Entre os itens aqui, o de menor peso molecular é o metanol, que possui apenas um carbono na sua estrutura, e a fração predominante da molécula é a fração OH, a bolinha vermelha e branca aqui. Essa fração é fração polar, tem polaridade e torna esse álcool bastante solúvel em água, pois a água também é polar. Vamos dar só uma olhadinha aqui no pentanol. O pentanol ele tem 5 átomos de carbono na sua estrutura. A fração que predomina no pentanol é uma fração apolar. O pentanol é bastante solúvel em solventes orgânicos apolares, tá certo? No exercício 8, eu tenho 3 compostos com mesma massa molecular, porém com diferentes pontos de ebulição, né? Ele quer saber qual o fator que está determinando esse comportamento. É a diminuição no número de ramificações. Vamos observar aqui o primeiro composto, que eu tenho 3 carbonos na cadeia principal e 2 ramificações. Ponto de ebulição, 9,3 graus Celsius, o menor entre os 3. O segundo composto, a cadeia principal, tem 4 carbonos e apenas uma ramificação. O ponto de ebulição ou temperatura de ebulição aumentou, tá certo? Aumentou com a diminuição na ramificação do composto. Finalmente, o terceiro composto, olha, não tem nenhuma ramificação e possui o maior ponto de ebulição. Então, a resposta é B, o aumento da temperatura de ebulição está ocorrendo com a diminuição no número de ramificações. Isso é verdade, porque o composto menos ramificado, esse terceiro composto que é mais linear, ele possui mais pontos de distorção da nuvem eletrônica. Ele possui uma área superficial maior para que ocorram as forças entre moléculas do tipo de polo induzido, ok? Com isso, terminamos, então, essa parte de exercícios de Química Orgânica 2, envolvendo as funções oxigenadas, fenol, éter, éster, e as funções nitrogenadas, aminas, amidas e nitrilas. Agradeço a participação de todos. Até!